A história começa com o personagem principal pensando ao olhar para um monte de pessoas mortas, se ele pode se tornar um caçador muito forte como aquele ser era. Algumas horas atrás no prédio da guilda. As pessoas dizem que as guildas limparam muitas masmorras de nível médio que até mesmo alguns caçadores não conseguiam enfrentar. O protagonista para e olha o que está escrito no quadro à sua frente. Combate de elite requer um assassino, experiência é desejável. Combate de elite está procurando um mago de nível ouro, bom pagamento. Batalha do Rei requer uma estação de armazenamento de baixa capacidade, o número de posições disponíveis é limitado. Uma pessoa aponta para o prota e diz que eles deveriam dar uma olhada, esse curandeiro veio novamente, ninguém nas guildas quer aceitá-lo. O outro cara fala que eles deveriam sair porque ele não quer parecer com ele. Outra pessoa se aproxima do prota e disse que sabia que ele estaria ali. A garota ao lado dele também diz olá. O prota fala que faz muito tempo que eles não se veem, ele até ouviu dizer que eles melhoraram e os parabeniza por isso. A garota diz que eles vieram convidá-lo para limpar uma masmorra. O homem diz que encontrou uma masmorra de nível normal, não será muito pesado, então eles poderiam ir juntos. O prota fala que tem habilidades de curandeiro e isso só os atrasará. O homem o abraça e diz para ele ficar quieto e apenas concordar, pois ele ainda tem sua licença. O prota concorda com ele. Depois de um tempo em algum lugar próximo, uma grande esfera mágica aparece no meio da cidade. Isso é uma masmorra de nível normal. O limite é de 10 pessoas, o outro é de monstros desconhecidos. Vemos monstros no chão emitindo energia mágica. As pessoas derrotam seus oponentes e alguém diz que resta apenas um. O cara de venda nos olhos diz que ele tem que agir agora. O prota concorda e usa uma habilidade mágica. Ele usou a habilidade, e o cara de venda nos olhos diz que não está funcionando. A garota fala que eles precisam amarrá-lo primeiro. Um objeto que emite energia aparece ao lado dela, e ela invoca um círculo mágico e fluxos de energia, que consegue capturar o monstro. O cara diz que isso é ótimo e agora ele pode usar sua nova habilidade. Ele balança sua espada, ativa um ataque e usa a habilidade golpe de espada única. Com um único golpe de sua espada ele corta a cabeça do monstro. O prota se pergunta se essa é a força do upgrade dele. A cabeça do monstro voa alto, e emite uma luz brilhante. O prota olha para ela e pergunta se algum dia poderá ser tão forte quanto ele. A cabeça do monstro cai no chão e começa a se dispersar. O cara coloca a espada no ombro e diz que uma espada caiu desse monstro. A garota se aproxima dele e fala que ele tem muita sorte, até conseguiu uma pedra de alta qualidade. O cara diz que é estranho, então ele vai ficar com isso. Ele examina a espada e diz que é uma arma, sendo assim é melhor ele pegar. Ele joga a espada para o prota e fala que eles não precisam, os atributos dela são medianos, mas isso o ajudará. O prota pega a espada que foi lançada para ele. O outro cara diz que eles também precisam aumentar a força dele. Assim eles podem partir agora, pois foi um dia difícil. O prota agradece a ele, e o cara de venda nos olhos fala que você deveria deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Mas de repente ele é interrompido e o teto do calabouço começa a rachar. A garota se vira e diz que deveriam esperar. O cara de venda nos olhos fala que vai dizer por que ele é tão sortudo. De repente um monstro feito de pedra aparece no calabouço. O cara saca uma espada de trás das costas e diz que parece que eles encontraram um chefe escondido. O monstro fica no meio da sala e emite uma aura muito assustadora, olhando com seus 5 olhos para essas pessoas. O prota pergunta se já ouviram falar de chefes escondidos em calabouços de nível normal. O cara de venda nos olhos diz que não ouviram falar disso. Nunca ouviu falar, mas isso não significa que não existe e parece que eles se depararam com um. Além disso, como podem recusar tanto dinheiro? O prota diz que as pessoas dizem que chefes escondidos são muito fortes. A garota diz que ele não precisa se preocupar porque há muitos deles aqui. O cara de venda nos olhos diz que, para a segurança deles, devem primeiro observar o chefe. O homem com cigarro diz que ele não parece muito corajoso, o que é tão intimidante em um chefe escondido de nível normal. A garota fala que ele deveria parar de falar assim. O homem diz que eles deveriam apenas vê-lo matar esse monstro. Ele se dirige ao chefe e usa a habilidade descendente de Deus. O monstro segura sua arma nas mãos e vai em sua direção.
O cara de venda nos olhos diz que ele deveria esperar, chefes escondidos não são tão fáceis quanto parecem. O homem disse que não deveriam subestimá-lo. Ele corre muito rápido em direção ao chefe escondido que está se aproximando lentamente dele, ele pula e está prestes a atacar o monstro. O chefe ergue a cabeça e olha para ele com um sorriso malévolo. O monstro emite uma aura muito forte e não se move, o que surpreende muito o homem. O chefe começa a girar a foice em suas mãos e faz ataques muito rápidos que cortam o homem. O homem perde imediatamente a consciência e cai no chão. O sangue do homem morto se espalha pelo lado do chefe, e o monstro emite uma aura muito forte. O cara de venda nos olhos diz que ela deveria se apressar e usar suas habilidades para revelar as características do chefe escondido. A garota de cabelo curto concorda. Ela imediatamente usa a habilidade de previsão. Energia mágica irradia dela e é direcionada para o monstro. Ela está surpresa e pergunta como isso é possível. Uma janela de sistema aparece na frente dela com as estatísticas do monstro, pontos de vida 32.456 pontos, energia 99.999 pontos, poder de ataque 2.675. A garota de cabelo curto cai no chão surpresa e diz que não pode ser, é impossível, todos eles vão morrer. O cara de venda nos olhos se aproxima e diz para ela parar de entrar em pânico e contar o que viu. A garota de cabelo curto diz que viu que, embora a saúde do chefe escondido seja baixa, mas os outros atributos são 10 vezes maiores do que qualquer outro chefe normal. O prota está surpreso e pergunta o que ela disse. A garota diz que todos vão morrer aqui. O que eles devem fazer agora? O cara de venda nos olhos afaga a cabeça dela e diz que ela não precisa entrar em pânico. Além disso, é apenas um chefe. Se trabalharem juntos, terão uma chance de derrotar esse monstro. Todos devem ouvi-lo com atenção. Embora o chefe escondido seja forte, ele não é invencível. Desde que possam evitar os ataques do chefe escondido, eles têm uma chance de sobreviver e então podem fugir juntos. Eles têm que dar o seu melhor. Há apenas uma chance. Então eles têm que sobreviver a tudo. Ele aponta sua espada para o monstro e diz que o próximo movimento deles é atacar o chefe escondido. Todos têm que correr para frente, têm que atacar esse chefe escondido e têm que ter cuidado com seus ataques. Todas as pessoas correm para atacar e vão bater no monstro. O chefe escondido faz um grande golpe que afasta todas as pessoas que iriam atacá-lo. A garota de cabelo longo usa magia e diz que eles deveriam atacar agora. Múltiplos ataques mágicos atingem esse monstro. O cara com o escudo diz que se continuarem assim, terão chance de derrotar esse monstro. Todos devem ir em frente. A garota de cabelo curto continua a observar o chefe e diz que a saúde do chefe caiu pela metade. O cara de venda nos olhos diz que eles não podem relaxar e precisam resistir. Devem continuar atacando, evitar os ataques dos monstros e proteger os curandeiros. O monstro balança sua foice e está prestes a atacar, mas o cara desvia desse ataque e ataca com sua espada. Ataques mágicos continuam a atingir o chefe escondido. A garota de cabelo longo diz a todos que devem continuar atacando. Não podem parar. Os magos continuam a disparar fogo no monstro e devido aos seus ataques, há uma explosão de grande poder. O cara com a adaga diz que com um ataque tão forte, não importa quão altos sejam os atributos do chefe escondido, esse monstro definitivamente cairá. Uma grande nuvem de poeira aparece ao lado do chefe, mas o monstro suportou e olha para eles com um olhar maligno. O cara está surpreso e pergunta o que foi aquilo. Não afetou esse monstro, e parece que eles enfureceram o chefe. O chefe ataca com força com sua foice e derrota um dos guerreiros. O sangue desse ataque se espalha pela sala, e o chefe continua a olhar para as outras pessoas. As pessoas correm para atacar, e uma delas diz que devem continuar atacando e resistindo porque o chefe escondido não tem muita saúde. O chefe começa a flutuar acima do chão, levanta a mão que irradia energia mágica, aponta o braço para frente e libera um raio muito forte. O cara de venda nos olhos fica surpreso e pergunta se isso é uma habilidade de fúria ou um surto do chefe escondido. O monstro olha para eles com um sorriso maligno. O prota pergunta o que é um surto. Um chefe escondido não deveria simplesmente morrer? A garota diz que um surto é um modo especial para chefes, ativado quando a saúde deles atinge um certo limite. As estatísticas dos chefes em estado de surto aumentam consideravelmente, já que apenas um pequeno número de chefes possui um modo similar.
Ela realmente não esperava ver isso deste chefe. O prota pergunta o que eles devem fazer agora. Eles vão morrer aqui? O cara de venda nos olhos diz que eles ainda têm uma chance. Tem tempo suficiente para ele ganhar força. Então ele pode usar sua espada e matar esse monstro. O prota olha para ele e pergunta se isso vai funcionar. O cara de venda nos olhos diz que eles nunca saberão até tentarem. A garota diz que eles não precisam se preocupar, ela dará a eles apoio total. Ela está prestes a lançar algum tipo de feitiço e um brilho intenso aparece ao lado dela. O cara de venda nos olhos diz ao chefe que ele vai morrer ali e agora ele se apressa para atacar e está prestes a golpear. O chefe balança sua foice e está prestes a golpear mais rápido. O cara de venda nos olhos pergunta se esse maluco ainda ousa resistir. Ele percebe as ações do chefe e consegue golpeá-lo. O chefe se eleva no ar emitindo uma luz mágica e o cara diz que esta é sua chance. Ele vai se arrepender de revidar. O chefe levanta a mão e está prestes a liberar energia mágica. Uma grande esfera mágica aparece em sua outra mão. O cara diz a este perdedor que isso foi longe demais. Ele se esquiva e diz que os magos devem atacar agora. Uma garota de cabelo comprido convoca uma grande quantidade de energia de fogo no ar e usa o feitiço da chama do lótus vermelho. O chefe percebe tarde demais este ataque mágico e uma grande explosão ocorre atrás dele. O cara de venda nos olhos diz que não é suficiente, eles não podem parar, eles têm que continuar atacando. Ele corre para frente e sua espada está envolta em energia mágica. Ele apunhala o chefe com sua espada e diz que ele deveria estar morto agora. Ele golpeia com sua espada e por causa desse ataque o chefe explode e se despedaça em muitas pedras. O prota pergunta se ele o matou. A garota diz que após um ataque como esse é improvável que o chefe ainda esteja vivo. Todos estão olhando para o fogo restante do ataque mágico. Alguém levanta a mão e diz que finalmente conseguiram. O cara de venda nos olhos olha para trás e diz que finalmente conseguiram. A garota de cabelo curto está chocada e diz que isso não é assim. Ele não morreu. O fogo se dissipa e o chefe é visto em pé e sorrindo para eles. A garota de cabelo curto diz que ele ainda está vivo. Eles devem recuar. Ele ainda não está morto. O chefe começa a correr muito rápido em direção às pessoas e grita com raiva. Ele corre muito rápido em direção à garota de cabelo curto e ela diz com choque que nem sequer há um arranhão nele. O chefe quase instantaneamente aparece na frente dela e corta sua cabeça com um golpe da mão. A cabeça da garota cai no chão e as pessoas olham surpresas com este ataque repentino. O cara de venda nos olhos diz que eles não devem ficar parados e precisam fugir. Em questão de momentos, o chefe apareceu atrás da garota de cabelo comprido. O prota e o cara da venda gritam ao mesmo tempo a palavra não, mas o monstro mata impiedosamente a garota com um único golpe de sua mão. Os caras perguntam o que devem fazer agora. Eles podem fazer alguma coisa a esse monstro. O chefe aparece na frente de 3 caras e derrota várias pessoas de uma vez com grande velocidade. O cara de venda nos olhos está muito irritado e pergunta como isso poderia ter acontecido. Ele grita em raiva e corre para atacar o chefe. Ele percebe isso e se vira com um sorriso. O cara de venda nos olhos está gritando alto para este monstro prestes a atacá-lo. O chefe libera energia mágica de sua mão direcionando-a para o cara e ele libera uma explosão de energia muito poderosa. A explosão envolve completamente este cara. O prota está completamente chocado com o que vê. O corpo do cara de venda nos olhos desapareceu completamente e sua grande espada está cravada no chão. Nosso prota cai no chão e diz que todos estão mortos, e se questiona como isso aconteceu. E será que este monstro o deixou por último porque ele é fraco? Ele lembra que as pessoas dizem que ele é fraco, um peso morto, que não conseguem cuidar dele. Ele deveria estar morto agora, porque estão apenas desperdiçando recursos com ele. Qual é o uso disso de qualquer maneira? Ele deve morrer rapidamente, ele é um perdedor inútil, um desperdício de tempo, um lixo e um perdedor. Ele cobre a cabeça com as mãos e diz que não é fraco. Ele olha para cima e nota a espada de seu amigo. A garota diz que ele não é assim, ele será capaz de derrotar esse chefe. O cara de venda nos olhos diz que ele deveria se levantar e pegar sua espada, ele vai conseguir. O cara segura uma espada em sua mão e pergunta se ele consegue fazer isso. Na verdade, se você vai morrer, é melhor assim. Ele vê a sombra do monstro pairando sobre ele. Ele levanta a cabeça e diz que vai lutar por sua vida. O chefe olha para ele com desdém e o chama com a mão.
O cara começa a se levantar e diz que mesmo que vá morrer, pelo menos vai morrer por um motivo. Definitivamente não vai morrer como um idiota fraco. Ele se apressa para atacar e vai atacar esse monstro. O monstro desfere um soco muito rápido e acerta o cara, mas ele encara o monstro e diz que vai morrer com ele. Ele enfia sua espada no corpo do monstro e perfura o corpo do monstro, fazendo o chefe gritar muito alto. O monstro usa sua última força para bater com a mão na cabeça do cara e ele perde a consciência e diz que vingou eles. Agora podem descansar em paz. O buraco no corpo do monstro começa a emitir uma luz brilhante e ele se despedaça. O prota aparece num espaço branco e se pergunta onde está. Se é assim que é estar morto. Ele se pergunta se será capaz de ver todos aqui. Ele examina seu corpo e diz que ainda está vestido e parece que não está morto. Ele levanta a cabeça e pergunta o que é. Uma janela do sistema aparece na frente dele que diz notificação da masmorra. Ele completou o último feito do alto sacerdote. Primeiro, limpeza da masmorra feita. Segundo, derrota do chefe secreto feita. Terceiro, todos os outros camaradas mortos. Quarto, classe de curandeiro. E sua recompensa foi a espada da evolução. Depois de um tempo, o chefe escondido come carne que ele segura nas mãos. Ele se senta sobre o corpo do homem que ele matou e come o corpo. O prota olha em choque. Aquele que é comido pelo chefe é seu amigo. O chefe se vira e olha para ele, depois se levanta e caminha lentamente em sua direção. O cara está muito assustado olhando para ele. O chefe para a frente dele e olha para ele com uma luz brilhante nos olhos. O chefe lambe os lábios enquanto o olha e com um sorriso ele balança a mão e alcança sua cabeça. De repente, o cara acorda na cama e diz que teve esse sonho novamente. Esse cara se chama Songren e ele é um curandeiro, mas suas habilidades são extremamente ineficientes, portanto, a maioria das equipes o rejeita, tornando-o alvo do ridículo de todos até algumas semanas atrás. Seus únicos amigos o levaram para uma masmorra com um chefe escondido, onde eles se sacrificaram para protegê-lo. Como resultado, ele foi o único sobrevivente daquela masmorra, embora a guilda não tenha investigado o caso, mas as pessoas espalharam rumores sobre o curandeiro amaldiçoado amplamente. Parecem dizer a ele que ele não é digno de companheiros, mas como um curandeiro insignificante, ele merece essa solidão. Songren abre a geladeira e pergunta se isso é tudo o que resta. Parece que ele terá que sair de casa. Ele pega uma garrafa de água e bebe o conteúdo. Ele diz que além disso, o lugar não foi limpo em um mês e tudo o que resta para vestir é isso. Ele coloca o capuz e diz que não deve ser reconhecido. Ele sai de casa e anda pelas ruas movimentadas da cidade. Ele olha com olhos cansados para cima e diz: aqui vamos nós. Ele entra em uma mercearia e é recebido com um bem-vindo. Um dos visitantes pergunta se ouviram as últimas notícias. Alguém passa por eles e pergunta que notícias eles estão falando. O cara diz que se referia aos assassinatos em massa na masmorra que aconteceram algumas semanas atrás. Dizem que apenas um curandeiro sobreviveu. O segundo cara diz que já ouviu falar disso. Também descobriu que foi um curandeiro que matou toda a sua equipe para tomar as recompensas da masmorra para si mesmo. O cara pergunta se isso é verdade, se sua informação é confiável. O segundo cara diz que é claro que é. Um irmão mais velho da guilda lhe contou sobre isso. O cara diz que, neste caso, esse curandeiro é apenas um idiota. Se o encontrasse, poderia facilmente matá-lo. O segundo cara ri e pergunta se ele vai bater nele com aquele corpo. O cara pergunta se ele realmente acha que não pode vencer o curandeiro. Ele não deve menosprezá-lo. Han traz as compras para o caixa e diz que vai levar. A atendente o cumprimenta e diz que o preço da compra é de 198 unidades, pagará em dinheiro ou com cartão. Han entrega o cartão e diz que pagará com o cartão. Ela diz para ele esperar um minuto. Passa o cartão e o que ela vê a surpreende. Ela se desculpa e diz que não há fundos suficientes no cartão dele, só pode comprar pão. Han diz que, neste caso, só vai levar o pão. A garota entrega o pão e o cartão e diz que aqui está sua compra. Ele sai da loja, olha para o sol brilhante e diz que é a primeira vez que está fora em semanas. Parece que no futuro ele não pode contar com a equipe para ganhar dinheiro. Ele não tem uma equipe ou amigos, então o que ele deveria fazer? Então, a única masmorra para a qual ele pode ir sozinho é o Ono, a masmorra do iniciante, uma masmorra artificial localizada no centro da cidade que caçadores novatos usam para aprender e praticar suas próprias habilidades. Mas,
Como isso é apenas para caçadores novatos, o nível de dificuldade é quase zero. Claro, o pagamento após a limpeza também é muito pequeno. Han cerra os punhos e diz que, no entanto, agora ele não está em posição de escolher. No final, isso o salvará da fome. O cara que vê isso pergunta à garota chamada Min se não é a Sombra, aquele curandeiro inútil, o que ele está fazendo aqui. A garota ri e diz que não sabe o que o trouxe para a masmorra de novatos. Será que ele consegue lutar? Han entra no portal e a janela do sistema diz bem-vindo à masmorra do iniciante. Ele pergunta se já houve tal notificação antes. O que é isso? O sistema notifica que o teste do sistema está começando. A masmorra logo abrirá um modo evolutivo para ele. Ele terá um bom tempo na masmorra. Han pergunta o que é o modo evolutivo e o que é essa espessa névoa de sangue. É nojento. A lâmina da evolução responde a isso. Parece que tudo isso está acontecendo por causa desta espada. Ele se pergunta o que vai acontecer em seguida. Uma janela do sistema aparece na frente dele, na qual está escrito que a tarefa do nível iniciante é um pequeno teste. O objetivo da missão é destruir 100 elementais da Terra. Han está surpreso com esta missão e diz que pensava que haveria cerca de 3 deles. De onde vieram tantos? Parece que a névoa de sangue está se dissipando. Ele está surpreso com o que vê no chão e pergunta o que é. Mãos de pedra aparecem do chão e elementais começam a surgir. Han olha ao redor e diz que é ruim. O monstro aparece ao lado dele e se prepara para atacar com as próprias mãos. Han pergunta desde quando os elementais da Terra ficaram tão grandes. Seu poder de ataque também aumentou. Ele desvia do ataque e diz que mesmo assim esses monstros ainda são muito lentos. Aparentemente esta tarefa não será fácil. É muito grande, mas como é uma masmorra de iniciantes, o elemental não deveria causar muitos problemas. Ele deveria tentar primeiro. A espada em suas mãos desaparece e ele diz que não vai usar essa arma novamente. Ele vai derrotá-lo com as próprias mãos. Ele ia verificar quão forte estava. Ele desfere socos e defende o ataque do monstro e faíscas mágicas aparecem de seu ataque. O monstro e Han balançam e desferem socos ao mesmo tempo, liberando uma grande quantidade de energia mágica. Ele diz que este monstro é mais poderoso do que ele pensava e parece que não consegue lidar com ele com as próprias mãos. Ele invoca a espada e diz que é hora da lâmina evolutiva. Enquanto isso, o monstro já levantou o braço para trás e está desferindo um golpe muito forte. Han diz para essa peça de sujeira que isso não vai funcionar contra ele. Ele ataca muito rápido com sua espada e destrói o elemental com um golpe. Ele diz que é estranho. Parece que ficou mais forte ou foi apenas imaginação sua. O corpo do monstro se despedaça e ferido ele se livrou de um. Quem será o próximo? Ele nota que mais 2 elementais da Terra apareceram e diz que parece que não lhe darão tempo para descansar. Ele usa o aprimoramento básico de força e diz que não devem menosprezar o curandeiro. Também usa um aprimoramento básico de velocidade e um aprimoramento básico de estabilidade. Uma enorme multidão de elementais da Terra está vindo para cima de Han e ele desfere um golpe rápido com sua espada e corta o braço de um dos monstros. Ele está cercado por uma multidão de monstros, que ele mata um por um. Han mata os monstros que o atacam em multidão, e muitas janelas do sistema aparecem notificando sobre seu aumento de nível. Han está de pé diante de um monstro que balança seu braço e está prestes a atacar. Seus olhos estão brilhantes e ele diz que este monstro é o último que resta. Ele corta a cabeça do monstro com um único golpe de sua espada. O sistema notifica que seu nível aumentou. A tarefa de nível iniciante, pequeno teste, foi concluída, e ele recebeu uma recompensa. Han crava sua espada no chão. O sistema notifica que a recompensa pela tarefa é a essência da Terra, que pode ser combinada com armas. Han recupera o fôlego e diz que finalmente se livrou desses monstros. Ele não esperava que fosse tão cansativo. Outro pequeno teste de nível iniciante. O objetivo da tarefa é destruir 100 elementais da água. Han fica surpreso e pergunta o que isso significa. Han pergunta o que é essa essência da Terra, e se essa é a única recompensa para a tarefa, já que ele nunca ouviu falar dela. O sistema notifica que a essência da Terra é uma energia terrena cristalizada que emite uma aura grossa e forte. Ao combiná-la com uma arma, o efeito é desconhecido. Han segura o item em suas mãos e diz que é um item valioso, mas ele não sabe por que é necessário agora. Ele não tem tempo para estudar e não sabe o quão difícil será a próxima tarefa. Se continuar assim, ele definitivamente morreria ali. Ele olha para cima,
Percebe uma luz muito brilhante e pergunta o que é aquilo. Ele cobre o rosto com a mão e pergunta o que está acontecendo ali. Ele fica surpreso com o que vê e diz que é uma forte nevasca. Por que está nevando tão de repente? Ele se lembra dos elementais da água e pergunta se é por causa da missão. Han vê muitos objetos caindo do céu e pergunta o que é aquilo. Eles caem no chão e ele percebe que não é uma neve comum. Essas criaturas que caíram do céu se revelam como elementais da água. Han olha para isso e diz que, como esperado, os elementais da água não serão comuns. Parece que eles também se tornaram mais fortes. Ele se aproxima do monstro muito rapidamente, pula e golpeia o braço do elemental da água com sua espada. Han aterrissa de pé e diz que esse ataque não funcionou e isso irrita. O monstro balança o braço e se aproxima dele. Han examina o monstro e pergunta se o monstro ainda está ileso. O que ele deve fazer? Ele se pergunta por que seus ataques não estão afetando o monstro. Ele se apressa para atacar e diz que deve tentar novamente. Agora ele entende tudo. O elemental de gelo, assim como o elemental da terra, tem um alto nível de proteção e também possui o efeito de restauração do elemental da água, que se regenera constantemente. Será difícil? Então ele pode morrer aqui por causa desses elementais de gelo. Ele ia morrer ali? O sistema sugere que as condições para fortalecer armas com a essência da Terra foram alcançadas. Ele quer realizar uma fusão. Han pergunta se deveria realizar uma fusão com uma arma nesse momento. De qualquer forma, ele deveria tentar. Ele concorda em realizar a fusão. O sistema avisa que uma fusão está ocorrendo e que ele deve esperar. Sua espada é envolvida em energia e ele pergunta se é isso. O sistema notifica que a fusão foi bem-sucedida. Sua arma ganhou uma habilidade única, Petrificação, no nível máximo. A habilidade de Petrificação permite que a arma invoque um efeito de petrificação no inimigo, reduzindo a velocidade de movimento do inimigo em 50% e bloqueando a regeneração. Além disso, a defesa do inimigo será reduzida em 30%. Han ri e diz que parece que os céus estão a seu favor agora. Esta é sua chance. Ele se prepara, ataca com sua espada e o elemental da água congela. Ele está surpreso que tenha funcionado. Ele golpeia várias vezes com sua espada e destrói o monstro em vários pedaços. Han diz que agora pode lidar com esses monstros. Ele se apressa para atacar a enorme multidão de monstros que está à sua frente. Ele chega ao seu novo oponente e esfaqueia com sua espada. Seus olhos brilham intensamente enquanto ataca o monstro. Ele salta para o nível da cabeça do monstro e com muitos socos destrói o corpo do monstro. Depois de um tempo, Han está cercado por um grande número de corpos de elementais, e ele diz que terminou. Na janela do sistema à sua frente, está escrito que o objetivo da tarefa é destruir 100 elementais da água, e o progresso da tarefa é 99 de 100. Han percebe isso e pergunta onde está o outro monstro. Ele não vê mais ninguém. Ele se vira e pergunta o que é aquilo. Ele vê energia mágica surgindo dos corpos dos elementais, e pergunta o que está acontecendo. Uma monstro feminina com armadura de gelo aparece na frente dele. Han está surpreso e pergunta se é realmente a Rainha da Neve. A Rainha da Neve usa o elemento de gelo. Ele pergunta se isso é apenas mais um chefe escondido. Ele definitivamente teve sorte com isso. Parece que a Rainha da Neve é uma versão melhorada do Golem de Gelo. Lidar com outro oponente forte seria difícil para ele. Ele não sabe se consegue lidar com isso desta vez. Sua força pode ser suficiente, mas sua condição de saúde não está muito boa, já que as batalhas anteriores o afetaram bastante. Parece que ele terá que usar. Ele usa a habilidade básica de cura, e uma aura verde aparece ao redor dos ferimentos, dizendo que agora ele vai descobrir se esta batalha será a última para ele. Ele já sobreviveu a muitos ataques. Ela pode tentar matá-lo se tiver forças para isso. Se ela e os golems de gelo são diferentes tipos de elementais de gelo, então a petrificação será muito eficaz. Ele corre em direção ao chefe em alta velocidade. Han ataca e diz que ela deve se transformar em pedra. Ele ataca, mas não causa danos com este ataque. Ele pergunta o que foi aquilo. Ele subestimou a defesa dela. Não é uma situação fácil. A petrificação não a ajuda, e seus ataques não são fortes o suficiente. Talvez ele devesse usar socos normais. A Rainha da Neve ergue a mão no ar, segurando uma espada de gelo cercada por uma forte energia.
Han nota isso com surpresa e pergunta se ela está usando ataques supremos desde o início. Isso é uma brincadeira ou algo assim? Uma grande quantidade de fragmentos de gelo cai do céu. Han percebe isso e diz que é terrível. Ele se desvia de um dos estilhaços, mas muitos outros caem em sua direção. Ele foge dos cristais de gelo muito rapidamente e diz que o ataque supremo dela é muito forte. Ele precisa desviar se não quiser ser despedaçado. No entanto, isso não é o suficiente e ele precisa encontrar o momento certo. Ele olha para o chefe e diz que esta é sua chance. Han corre muito rápido em direção à Rainha da Neve, e os ataques dela não o atingem. Ele salta e, ao atacar, diz que, como pensava, seus golpes não apenas interrompem os ataques atuais do chefe, mas também afetam os subsequentes. Se ela só usar ataques normais, ela não usará habilidades supremas. Tudo o que ele precisa fazer é acertar e desviar, e então ele será capaz de derrotar este chefe. Ele ataca e diz que será fácil. A Rainha da Neve bloqueia seu ataque usando seu escudo. Ele recua e pergunta se seu combo de ataques é mais forte que o ataque supremo do chefe. Ele começa a atacar continuamente, contando a combinação de seus ataques. Depois de um longo período de tempo, com 99.999 golpes, ele conseguiu quebrar o escudo da Rainha da Neve. Ele desfere outro golpe, e o sistema o parabeniza por completar um combo de 10.000 golpes e desbloquear a habilidade de ataque mortal. A habilidade de ataque mortal consome 0 pontos de mana. A descrição da habilidade diz que os ataques normais ignorarão a defesa do oponente e causarão 10% a mais de dano, mas cada ataque retirará 1% dos pontos de saúde do usuário. Han pergunta se desbloqueou uma nova habilidade nesta situação. Parece que ele não pode perder esta batalha. É hora de colocar sua vida em jogo. Agora ele testaria quantos ataques ela poderia suportar. A Rainha da Neve olha para ele e balança sua espada para atacar. Han fica calmo na frente dela e ativa a habilidade de ataque mortal. Ele ataca com força usando sua espada, e este ataque causa danos ao chefe e quebra seu braço. A Rainha da Neve percebe o que aconteceu e grita alto de dor. Han pergunta como ela se sente com isso. Ela já sente falta da mão dela, não é? De repente, a mão da Rainha da Neve se levanta e se junta novamente, fazendo-a sorrir. Ele olha para ela e diz que ela tem uma incrível taxa de regeneração. Embora possa feri-la, ele não pode esperar uma vitória fácil. A Rainha da Neve paira no ar e o encara. Ela ataca com sua espada, mas ele consegue desviar este golpe, o qual causou um vento muito forte devido à força do seu golpe. Han diz que, nesse caso, ele deveria matá-la com um golpe. O chefe o atinge muito forte, mas ele bloqueia esse golpe e o empurra para longe por uma longa distância. Han olha para ela e diz que ela não terá chance de revidar. A Rainha da Neve se aproxima rapidamente dele e ataca com sua espada caindo sobre ele. Ele pula para fora do caminho e ela erra. Han olha para ela e diz que ele não está dando conta, que ele precisa encontrar o momento certo. Ele salta e gira no ar, golpeando com sua espada. Ele aterrissa e diz que foi um bom momento. Ele se vira e vê que o chefe não foi ferido pelo seu ataque. A Rainha da Neve ataca com sua espada, mas Han consegue se defender dos ataques dela. A Rainha da Neve sobe ao ar e libera uma grande quantidade de energia mágica. Os olhos do chefe estão cheios de uma energia muito forte. Ele diz que não pode deixá-la usar sua habilidade dessa vez, que ele definitivamente a mataria. Muitos fragmentos de gelo voam em sua direção e ele diz que ela deve ir para o inferno. Ambos atacam com suas espadas, causando uma forte explosão de energia mágica. A Rainha da Neve começa a sumir e ele diz que finalmente conseguiu. Ele caminha lentamente pelo chão enquanto os fragmentos de gelo voam ao redor dele devido à destruição do corpo do chefe. O sistema o parabeniza por completar o pequeno teste de nível iniciante número 2, e ele recebe uma recompensa. Han pergunta o que ele recebeu desta vez. O sistema avisa que a recompensa da tarefa é a essência da água. É um fragmento de gelo que irradia frio. Há uma fusão disponível para sua arma. Ele quer realizar a fusão? Han diz que, é claro, o sistema avisa que a fusão foi bem-sucedida, e sua arma ganhou a habilidade única Regeneração Friolenta. A habilidade Regeneração Friolenta restaura 0,1% da saúde a cada ataque do usuário. A recuperação da saúde pode ser reduzida por efeitos negativos. Han pergunta se 0,1% não é insignificante. Bem, é melhor do que nada. Felizmente, essa habilidade pode ser melhorada.
Ele já está aqui há tempo suficiente e é hora de sair daqui. Depois de algum tempo, ele sai do calabouço através de um grande portal. Um cara diz que alguém está saindo do calabouço. A garota pergunta como é possível que não haja um único arranhão nele. Han pergunta se há algo errado aqui, se eles são membros da liga. Por que estão aqui e o que aconteceu? Alguém foi ferido. A dificuldade deste calabouço é extremamente baixa. Então como poderiam ter essas lesões? Ele se vira para a saída do portal e olha o cara saindo e diz em voz alta que alguém deveria ajudá-lo. Han olha para isso e pergunta o que está acontecendo. Ele se aproxima da garota ferida e pede desculpas, perguntando se ela pode contar o que aconteceu ali. A garota pergunta se ele ainda não ouviu falar sobre isso. Algo muito estranho aconteceu. Han pergunta se é algo muito estranho. A garota concorda com ele e diz que algumas horas atrás, ela e a equipe queriam treinar suas novas habilidades que haviam aprendido recentemente, mas tudo foi muito estranho. Assim que começaram a praticar, uma nuvem de fumaça negra apareceu repentinamente acima do chão. Eles imediatamente suspeitaram de algo errado e começaram a se retirar, mas tudo aconteceu muito rápido e eles não tiveram tempo de sair. Após a fumaça se dissipar, os monstros fracos se tornaram incrivelmente fortes, ultrapassando-os várias vezes. Então eles só puderam fugir. Por descuido, ela foi ferida na área da cintura. No entanto, foram trazidos de volta do calabouço por excederem o limite de tempo. Se não fosse por isso, ela não sabe o que teria acontecido com eles. Han percebe que isso foi há algumas horas. Isso aconteceu no momento em que ele entrou no calabouço? É possível que sua presença tenha afetado outras pessoas que estavam neste calabouço ao mesmo tempo? Se for o caso, ele precisa prestar mais atenção nisso. Han agradece a ela e diz que entendeu tudo. Ele pensa que parece que não pode entrar nos calabouços sempre que quiser agora. Um grupo de pessoas aparece e diz que devem dispersar, que sua guilda foi enviada pela Liga para lidar com a situação atual. As pessoas dizem que é a Guilda Vangu, a maior guilda da cidade. Desta vez, há muitos deles, até mais do que o necessário. O cara diz à equipe de curandeiros que eles devem vir aqui porque há pessoas feridas. Outro cara diz à força-tarefa que eles precisam estar preparados porque vão entrar no calabouço. Han olha para eles e diz que eles têm tantas pessoas que não parecem precisar de sua ajuda, que ele precisa sair daqui. A garota o nota e diz que ele é um antigo conhecido deles. O que ele estava fazendo ali sozinho? Ele deveria deixá-lo examiná-lo caso ele estivesse ferido. Ninguém o queria em seu grupo, não é? É tão triste. Han passa por eles, fica com raiva e pergunta como ele se atreve a ignorá-la, se já estava fugindo para sua mamãe. Ela se desculpa e diz que esqueceu o fato de que ela já está morta. Han invoca sua espada e traz a lâmina até a garganta dela com grande velocidade. Ele diz que ela tem que retirar o que disse, ou então ela morrerá. A garota fica muito surpresa com isso e se pergunta o que está acontecendo. Ele não é um curandeiro? Por que de repente está agindo tão rápido? Alguém brande uma espada entre eles e desvia a lâmina da espada. Han fica surpreso com isso e olha para a pessoa que fez isso. O homem com a venda nos olhos diz que eles devem moderar seus ânimos, pois este é o território de iniciantes e é proibido matar jogadores aqui. Se ele ousasse atacá-la, ele não fecharia os olhos. Ele guarda sua espada e diz que não consegue imaginar o quanto ele vai se arrepender disso. Ele quer correr esse risco? Han olha para ele e pensa que o conhece. Ele é um dos líderes da Guilda Vangu, o chefe dos assuntos da guilda e tem pelo menos um rank diamante. Seria melhor se ele não cruzasse com eles. Ele se afasta e diz que é assim que se faz, que espera que não se vejam de novo. O homem diz que ele deve esperar, pois ele ainda não terminou de falar. Matar jogadores não é permitido aqui, mas é permitido em outro lugar. A garota diz que ele está certo, é permitido matar jogadores na arena. Ela acha que ficou muito relaxada durante o ataque dele, certamente algum maldito curandeiro não poderia estar à altura dela. Ela pergunta o que ele dirá sobre isso, se tiver coragem. O homem de cabelos amarelos pergunta se ela não fará isso. Não faz sentido. Han concorda com a sugestão dela e diz que se encontrarão na arena. A arena é um lugar onde os caçadores são autorizados a realizar duelos mortais. A maioria dos caçadores vem aqui para aprimorar suas habilidades de combate. Existem dois tipos de batalhas, uma é o treinamento pacífico,
limitado no tempo, e a outra é uma luta até a morte, que termina apenas após a morte de um dos combatentes. Han entrou na sala seguindo a guilda Heng Shu. De repente ele olhou para o lado e olhou para algo questionando. Eram os caras da guilda que tinham muitas faíscas ao redor deles e lâminas de machado afiadas em suas mãos. A outra garota tinha um cajado mágico e estavam prontos para a batalha. O cara olhou nos olhos dele e pediu para ele se apressar para que não perdesse o tempo deles. Depois fez uma pergunta, e ele está realmente tão preocupado porque é sua primeira vez? A outra garota juntou as mãos na frente dela e falou para que os outros olhassem para ele. Ele tem um fraco escrito em sua testa. O cara riu e pediu para ela ser gentil com ele neste caso. Han ficou irritado, fechou a mão em um punho, mas não respondeu a eles. Ele foi perguntado o que havia acontecido, se ele já havia se cagado de medo. Se ele se ajoelhasse e implorasse, talvez ela o perdoasse. O que ele diria depois dessa sugestão? Ela riu e tirou o afiado punhal de suas mãos. Depois de um momento, ela continuou a falar, e se ele se recusasse, ela não poderia garantir que seria gentil com ele. Outro cara que passava disse a ele para implorar antes que fosse tarde demais, se ele não quisesse sofrer. Han respondeu com confiança em seus olhos, que não era necessário fazer isso neste momento. Um cara se aproximou deles, os cumprimentou e explicou que era o gerente desta arena. Antes de iniciar uma luta na arena, eles devem se registrar e escolher o tipo de competição. A garota se aproximou dele e respondeu que, claro, era um treinamento pacífico, que eles só queriam mostrar ao cara como se deitar de bruços na lama. O outro cara riu e disse que ela poderia melhorar sua porcentagem de vitórias na arena. O gerente se aproximou de Han e perguntou se ele tinha alguma objeção. Ele respondeu que gostaria de escolher uma luta até a morte. O gerente não esperava uma resposta dessas e apenas respirou fundo. Depois disse que para escolher esse tipo de batalha ele precisava da permissão do abismo, do chefe oculto. A garota sorriu com suas palavras e perguntou ironicamente se ele estava ansioso para morrer, se queria se juntar a seus amigos o mais rápido possível. Provavelmente, nem sabia o que era a resolução do abismo. Ele tirou o rolo de papel da mão e perguntou novamente se estavam falando sobre isso. O gerente disse que era exatamente disso que ele precisava. Um sujeito estranho, após ver o que viu, disse aos outros para olharem. Esse cara tem a permissão do abismo. Será interessante assistir à luta deles. Nesse momento, a garota ficou perplexa e perguntou novamente, com expressão assustada, de onde ele conseguiu isso. É apenas um rank bronze. O outro cara também ficou com raiva e perguntou novamente se ele poderia ter derrotado o chefe oculto. Ele roubou, não roubou? A garota continuou a dizer, perplexa, que era simplesmente impossível. O cara olhou na direção deles sem dizer nada e lhes fez uma pergunta. Agora eles podem lutar até a morte. O gerente respondeu que, claro, se ele tiver a permissão do abismo, então a outra parte não pode recusá-lo. A garota olhou para ele com um olhar profundamente assustado e pensou que esse idiota não poderia ter matado o chefe oculto. Ele deve ter obtido permissão através de algum truque sorrateiro. Ela não deveria se preocupar. Ela definitivamente vai passar por isso. Um sujeito estranho chamou o restante dos caras para assistir a essa luta e disse que todos deveriam ir para lá, pois tinha ouvido dizer que alguém estava prestes a lutar até a morte. Os outros caras começaram a se aproximar dele e ele continuou tentando persuadi-los, dizendo seriamente que eles não podiam perder isso. Ele nunca viu uma luta até a morte antes e continuou tentando convencer os caras a irem e verem. Deve ser algum tipo de rivalidade sangrenta. Quem sabe? Talvez seja por causa dos prêmios. A janela do sistema mostra Song-Han, curandeiro, 0 vitórias. Liu, assassino corpo a corpo, 16 vitórias, 0 derrotas, 2 empates. Ela se virou para ele e perguntou se ele já quer desistir. As pessoas ao redor olhavam para eles com perplexidade e se perguntavam, e ele é um curandeiro? Isso é alguma piada? Não há nada para ver, não vale a pena a atenção deles. Meli disse com um sorriso enquanto olhava nos olhos dele, bebezinho, ela está começando. Ele não se moveu e disse que ela constantemente fala um monte de bobagens, como ele está cansado disso. Depois de dizer isso, ele tirou sua espada e ficou totalmente preparado para o ataque dela. Ela olhou para ele com um olhar ameaçador e disse a lixo, você vai morrer hoje. Após essas palavras, ela se apressou em atacar Han. As pessoas ao redor assistiram com a respiração suspensa o que estava acontecendo no ringue. Nesse momento,
Uma garota da multidão atendeu a uma chamada recebida no telefone. Gotas de suor começaram a rolar pelo rosto dela de susto, e ela disse, e mesmo que isso seja uma luta até a morte, o que se pode esperar de um rank bronze? O chefe gritou para ela fazer o que ele mandou, parar de falar besteira. Ela jogou o telefone, agitou as mãos e respondeu, ok, entendi, ela vai começar agora. Nesse momento, ela começou a transmitir ao vivo do celular e se perguntou por que ele sempre fazia isso, mas não havia nada que ela pudesse fazer a respeito. Quando começou a transmitir, disse em voz alta para a plateia, olá a todos, sou Tang Ziu. Vou transmitir ao vivo a luta até a morte agora. Não se esqueçam de curtir e se inscrever. Quando a luta entre eles começou, todas as pessoas começaram a gritar várias exclamações de emoções transbordantes. Meili parou a alguns metros na frente dele e pensou, e ele não sabe quando parar. Então, disse que hoje iria mostrar do que era feita. Depois disso, começou abruptamente a ofender em sua direção, dizendo que ele veria a incrível velocidade do assassino. Enquanto se aproximava, começou a pensar que era uma vergonha um curandeiro patético ousar levantar uma espada contra um assassino, mas isso era tudo que ele podia fazer. Han permaneceu imóvel enquanto ela ria dele e dizia a lixo, que com o nível dele nem mesmo seria capaz de ver a própria sombra. Ela riu novamente, e ele olhou nos olhos dela e disse a mesmo, perguntando se ele ainda era tão presunçoso. Bem, é uma pena que ela tenha que usar suas habilidades em um lixo assim. Ao lado dela, ela o contornou rapidamente, mas quando chegou perto dele por trás, decidiu usar a habilidade de ataque sorrateiro. Descrição da habilidade: uma habilidade ativa que, ao atingir um oponente pelas costas, ativa um aumento de 15% na chance de ataque crítico. Ela estava com um olhar furioso nos olhos e desejou que ele estivesse morto. Nesse momento, ele apenas se virou abruptamente. As pessoas ao redor ficaram muito surpresas com o que estava acontecendo e começaram a fazer perguntas. Que ele desviou do ataque sorrateiro? Uau! Ele tem muita sorte. Ele se virou para olhar para ela e pensou, e então, isso é a incrível velocidade de que ela estava falando? Infelizmente, é muito lenta para ele. Ela olhou para ele com desdém e disse que ele era apenas um rank bronze, mas já estava comemorando cedo demais. Nesse momento, ela lembrou a janela do sistema com os dados deles e pensou que, mesmo que ele tivesse desviado do ataque sorrateiro, seu rank ainda era muito menor que o dela. Ela o esmagaria sem sequer usar suas habilidades. Ela foi atacá-lo novamente e gritou alto, já que, está é a diferença entre nossos ranks. Ela apontou a arma para ele, mas ele interceptou facilmente e disse a ela que era estranho. Ela não parecia forte. Ela ficou perplexa com o que estava acontecendo e o olhou com olhos assustados. As pessoas ao redor os observavam com perplexidade, e um dos caras disse, parece que esse curandeiro é forte, ele tem confiança em suas habilidades. Nai olhou para ele com um olhar malicioso e pensou, e está bem, já que ele não é tão fraco quanto todos dizem, ela o levará a sério. Ela vai destruí-lo. Ela usou uma habilidade inata, e tudo ao redor dela se iluminou com uma cor vermelha brilhante. Ela se aproveitou da névoa da decepção, empunhou sua espada e disse a ele que ele era mais forte do que ela esperava, mas não conseguiria resistir às suas habilidades inatas. Ele estendeu a mão através da névoa e perguntou a ela por que a névoa era espessa como água. Ele não queria ofendê-la, mas a habilidade inata dela era patética. Depois de dizer isso, ele apontou sua espada e mentalmente disse, petrificar. Ele fez um movimento brusco com as mãos várias vezes, e as pessoas ao redor não entenderam o que ele estava fazendo. Alguém riu e pensou que parecia que ele estava balançando a espada com frustração. Essa habilidade do assassino é incrível. Uma das garotas abriu a boca surpresa e disse aos outros para esperarem, eles deveriam dar uma olhada. Parece que a névoa está aos poucos se dissipando. Isso é alguma piada, não é? A névoa está desaparecendo aos poucos. Nesse momento, a espada de Meili estava envolta em névoa e se partiu em pedaços. Ela gritou, como isso é possível? Sua habilidade inata foi cancelada. O que ele fez mesmo? Ela estava bem atrás dele e balançou a faca para ele, e ele olhou para a direção dela e perguntou se ela sabia. Nesse momento, um jorro de sangue escorreu de sua boca e ela caiu no chão. Ele correu até ela e gritou, e a arrogância pode custar caro. Todas as pessoas ao redor arregalaram os olhos de susto e surpresa e continuaram a assistir a cena em silêncio.
A guilda Hang 2 reagiu da mesma forma. Han se aproximou dela, colocou a espada nela e perguntou o que era. Ela não queria ser sarcástica mais. Estava jorrando sangue, tossindo sem parar e não conseguia entender. Ele é apenas um Rank Bronze. Como fez isso? Ela tentou dizer que tudo era por causa de, mas antes que pudesse terminar, a janela do sistema parabenizou Han e informou que ele desbloqueou uma nova forma de sua arma, Sangue Batida. Sua arma tem uma habilidade ativada, Possessão Par, e ele viu e falou que chegou ao seu domínio derrotando o assassino. Que irônico! A janela do sistema indicou o vencedor e todos os membros da guilda Hang 2. Um dos caras com raiva disse: que horror! Ele subestimou esse garoto e como explicarão tudo para o líder da guilda. Zobi continuou filmando tudo em seu telefone e disse: agora mesmo, o curandeiro de Rank Bronze dissipou a névoa da enganação com o assassino e a matou instantaneamente. Ele é realmente apenas um curandeiro? Quando Zobi estava transmitindo, ela cumprimentou a audiência e disse que seu nome era Tang Zobi e que estava atualmente transmitindo uma luta ao vivo até a morte. Um curandeiro de Rank Bronze acabou de derrubar um assassino de Rank Prata. Algumas pessoas que viram essa transmissão se perguntaram seriamente: o Bronze desafiou um rank mais alto? Além disso, ele é apenas um curandeiro. Como é possível? As pessoas na arena queriam acabar com ela e matá-la. E Zobi voltou sua atenção para o fato de que a plateia também estava encantada. Han olhou para a moribunda e disse com uma expressão arrogante: agora a vida dela está em suas mãos. Ela vai implorar por misericórdia ou o quê? Ela se ajoelhou e implorou para que ele a perdoasse e poupasse sua vida. Ele perguntou a ela novamente se deveria poupá-la. Se fosse ele, a teria eliminado sem pensar duas vezes. Ele estava apenas passando. Era realmente tão difícil deixá-lo em paz, já que tudo era por causa de suas expressões? Ela precisa lembrar o nome dela. Ela precisa dizer que é uma tola sem vergonha. Han perguntou a ela novamente ou ela preferiria a morte. Ela disse que entendeu. Nesse momento, um dos caras da guilda dela pediu para todos saírem do caminho com raiva. O outro cara disse a ele que acabou. O líder da guilda ficará louco quando descobrir sobre isso. Ela disse que estava errada, era a culpa dela. Ela era uma tola sem vergonha. A audiência suspirou com suas declarações e alguém disse: e nada mal, tiveram sorte que Tang Zobi começou a transmissão. Uma garota respondeu: e sim, o número de espectadores quebrou o recorde da guilda. A garota respondeu a ela: e não é esse o ponto. O que ela queria alcançar desafiando um rank prata? Ela deveria pensar sobre isso. A garota olhou surpresa e disse: que ela quer dizer que ele estava mirando o primeiro lugar no topo? Ela respondeu, enquanto continuava a tomar seu chá, e exatamente, e essa pessoa será a chave para a revolta de sua guilda. Fora da arena, muitos caras se encontraram com Han e começaram a fazer perguntas: e gênio, como ele consegue dissipar a névoa da enganação? Ele é incrível. Deixe-me adicioná-lo ao WeChat. Ele é um ícone para nós. Um curandeiro. Mas nesse momento, ele pensava que no futuro a guilda Wong 2 tentaria se vingar disso. Esse dia certamente virá, provavelmente quando o frenesi passar. Ele precisa fazer todo o esforço para se tornar mais forte de qualquer maneira. Ele não se arrepende de sua escolha. Enquanto isso, Emily, em um estado aterrorizante com o corpo enfraquecido, gemia e gritava não. Um homem estava puxando seu braço e a chamando de garota obscena. O cara da guilda veio correndo para resgatá-la e disse: chefe. O chefe chicoteou-o e gritou furiosamente para ele se afastar. O chefe disse com um olhar aterrorizante: eles desonraram a guilda Wong 2 e ainda ousam voltar. Um idiota de rank bronze a tinha deixado nesse estado. Ele se aproximou dela e disse que ela não gosta de ser uma tola. Eles precisam entender que suas vidas são insignificantes comparadas à reputação da guilda. Nesse momento, um cachorro sinistro latiu alto e o cara se virou para o som com uma expressão assustada no rosto, após o que olhou para Louie e percebeu que ela já estava inconsciente. Então, ele a odiava tanto assim. Os olhos do chefe queimavam com uma cor sinistra e brilhante. Nesse momento, um sujeito estranho com um chapéu e cabelos vermelhos estava sentado em uma cadeira atrás dele, mexendo em algo em suas mãos, e perguntou se ele quer vender ela para ele. O cara da guilda avançou sobre ele e perguntou de onde ele veio. O chefe tentou impedi-lo, mas ele esquivou das mãos dele e o chefe gritou para ele voltar agora, seu monstro.
O olho do homem se iluminou com uma cor azul brilhante, ele fez um movimento especial com a mão, após o qual um raio mágico foi liberado de seus dedos, iluminando toda a área com sua luz e criando um buraco incrível na parede, do qual o cara da guilda continuou a correr, mas as forças mágicas desse homem destruíram sua mão e o chefe parou na frente do cara com o chapéu. O cachorro estava ao lado dele também estava o cara da guilda que havia perdido o braço. O chefe se curvou para o homem e pediu perdão a ele. Senhor mercador. O chefe diz que não sabe o que ele está falando e implora por seu. O mercado interrompe e levanta da cadeira, após o qual uma luz mágica vermelha brilhante se acendeu em seus olhos. Ele olhou para o horizonte e perguntou, e quanto a ela? O chefe respondeu, claro, pertence a ele a partir de agora. Ele se aproximou de Melie pendurada nas correntes e riu, depois estendeu a mão para ela, tocou seu rosto e disse que o dinheiro seria entregue em 3 dias, e agora está saindo. Se verão mais tarde. Ao mesmo tempo, ele desapareceu no ar. O chefe se perguntou como isso havia acontecido, de onde havia vindo em primeiro lugar. Nesse momento, o cara da guilda estava deitado no chão segurando seu ombro e pediu ajuda ao chefe, gritando alto de dor. O chefe começou a se aproximar dele e pediu para alguém levá-lo ao hospital. Ele começou a pensar que Byron é um comerciante clandestino que opera entre as guildas. Ninguém sabe exatamente para quem ele trabalha. Tudo o que sabemos sobre ele é que ele aparece às vezes e oferece acordos às pessoas. Os acordos muitas vezes não são lucrativos, mas você simplesmente não pode recusar. Um dia, uma guilda se recusou a fazer um acordo com ele e, no final, toda a guilda foi completamente destruída. Após o acordo ser concluído, ele parte, deixando o dinheiro do contrato como pagamento. Se alguém não estiver interessado em dinheiro, essas pessoas podem pedir qualquer coisa a ele. Ele se sentou na cadeira ao lado do cachorro que latia e continuou a pensar que o acordo não foi tão ruim afinal, mas ele perdeu 2 membros da guilda. Ele expressou um olhar ameaçador no rosto e disse que esse curandeiro de rank bronze deve morrer. Enquanto isso, o comerciante Byron se mudou para uma localização rural. Em seus braços, ele carregava Melie, pisando em poças e se aproximando do lugar certo. De repente, ele a deixou cair propositalmente e começou a examinar algo em sua mão, e ela gemia enquanto estava no chão devido ao impacto. Ele tirou um cristal do bolso. O nome deste item é Pedra de Transformação, rank lendário, uso desconhecido. Ele usou esta pedra, começando a reproduzir os poderes mágicos desse objeto bem acima da barriga de Melie, que só conseguiu abrir os olhos e gemer novamente. Byron ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. A pedra mágica brilhou com uma luz azul brilhante, e ele disse, uau, após o que se levantou do chão enquanto Melie continuava deitada na poça. Nesse momento, enquanto isso, Han estava em casa cuidando de si mesmo no banheiro, refletindo que não era mais a mesma pessoa. Ele havia sido humilhado pelos outros o tempo todo, e por causa de sua fraqueza, ele aceitou isso como certo, mas a partir deste dia, ninguém ousará chamá-lo de fraco. Ele se lembrou do cara da venda que disse para ele viver e se tornar mais forte. De repente, ele sentiu algo estranho e se perguntou o que era. Sua condição piorou. Ele segurou a pia para se firmar e se perguntou por que estava se sentindo tão mal. Ele tentou ficar de pé e, nesse momento, a janela do sistema diz que o efeito de petrificação é removido. Ele sentou-se no sofá, segurou a cabeça e começou a pensar que estava tão cansado. Mas de repente ele viu algo na sua frente e se perguntou o que era. Era uma pedra mágica. Nesse momento, Byron estava andando pela rua sob a chuva, segurando um guarda-chuva na mão. Ele ajustou seus óculos e olhou para o horizonte com um olhar malicioso. 2 dias depois, na sala principal da Associação dos Caçadores, Song Han, usando uma jaqueta sólida, ele e os outros rapazes olharam para a janela do sistema. Ele olhou atentamente para isso e disse que, como o despertar dificilmente acontecerá por conta própria, eles precisarão confiar nas pedras de despertar. No entanto, os preços são bastante altos, para dizer o mínimo. Parece que ele terá que ir até a mina dos Trolls, mas precisará estar em um grupo especial para conseguir as pedras de despertar. Mas se entrar em uma masmorra, o sistema mudará sua configuração. Colocar pessoas em um grupo é como matá-las, que elemental da terra mutado e rainha da neve. Tantos momentos difíceis. Ele coçou a cabeça.
bocejou e de repente ouviu alguém chamar seu nome. Ele se perguntou o que estava acontecendo. Uma garota chamada Shelby, que era desconhecida para ele, se aproximou e disse que estava feliz em conhecê-lo, e ia deixá-lo se juntar ao grupo dela e depois eles iriam juntos para a mina dos Trolls. Ela fez essa oferta para ele com um sorriso no rosto. Ele olhou para ela mais cuidadosamente, e ela disse que seu nome era Tang Zobi. Ela olhou para ele curiosamente e disse que se perguntava como ele a conhecia. Ele disse que preferia não a conhecer. Ele se tornou uma estrela da internet graças à transmissão dela. Seria difícil não descobrir quem ela realmente é. Ela tentou manter um bom relacionamento entre eles e perguntou novamente se isso não era ótimo. Ela estava transmitindo por muitos anos, mas ninguém ganhou tanta popularidade em apenas uma luta. Enquanto eles estavam tendo uma conversa agradável, alguns caras estranhos os notaram juntos, e um deles apontou para eles e perguntou se eram eles. Todas as pessoas ao redor notaram e começaram a discutir se um curandeiro de rank bronze estava desafiando um rank prata, e o nome dele é Song Han, não é? Não é de se admirar que Tang Shelby esteja ao lado dele. Várias garotas decidiram se aproximar dele porque ele era uma figura pública, seguravam seus telefones nas mãos e pediam para tirar uma foto com eles. Algumas delas comentaram sobre seu novo penteado, dizendo que combinava muito bem com ele. Alguém perguntou, por curiosidade, se Tang Zobi era sua namorada. Zobi, que havia se movido um pouco para o lado, ficou pasma com o que estava acontecendo e disse com um suspiro profundo que parecia apenas a mão dele. De repente, disse que ela deveria ir com ele. Depois de dizer isso, agarrou o braço dela com força e começou a levá-la para algum lugar. Ela ficou surpresa com isso e perguntou o que estava acontecendo, para onde ele estava a levando. Ela olhou temerosamente para a distância e eles se aproximaram do banheiro, onde ele a pressionou contra a parede e ela ficou atordoada. Ele pediu para ela ouvir com atenção, olhando para baixo com uma voz confiante. Ela deveria ouvi-lo com atenção. Ele tentou ficar despercebido, mas por causa dela, ele está agora em uma posição tão perigosa. Ela disse que ele está muito perto. Ele olhou diretamente nos olhos dela com seus olhos azuis brilhantes e disse que a guilda Wangit se desonrou. Provavelmente eles vão começar a persegui-lo. Ela corou, olhou para longe envergonhada e depois disse hesitante que entende. De repente, ele se afastou da parede. Ela viu seu movimento e agarrou o braço dele. Então o chamou pelo nome e falou sobre a faixa. Ele se virou para o rosto dela e perguntou se era isso que ela realmente queria. Depois disso, ele se aproximou do rosto dela e disse que então ela deve aceitar sua condição. Em primeiro lugar, todas as pedras de despertar que caírem serão dele. Ele não se importa com o resto dos ganhos. Zobi respondeu de volta com uma expressão surpresa. Então ele ainda não despertou uma habilidade inata. Ela sorriu e disse que além disso, parece que ele realmente é apenas um rank bronze. Ele se afastou um pouco dela e olhou nos olhos dela perplexo após as palavras ditas. Depois disso, ele acrescentou em seguida, será apenas os dois. Zobi o olhou surpresa, seus olhos se abriram em descrença, e ela perguntou novamente o que ele disse. Isso é um grupo de 5 para a masmorra. Ele quer que todos morram lá. Ele respondeu que só tinha 2 exigências, então se ela não concordasse, poderia esquecer. Ela olhou para longe com raiva e disse que é um absurdo. Se o líder da guilda não insistisse em descobrir tudo sobre ele, ela já teria deixado esse cara sozinho. Ela bateu o pé e pediu para Song Han esperá-la. Então correu atrás dele e informou que tudo bem, ela concorda com a entrada na mina dos Trolls. Essa masmorra existe há muito tempo. Pelos rumores sugere-se não perder tempo. Eles deveriam vestir suas armaduras e entrar imediatamente. Eles pararam na entrada da mina. Um portal mágico brilhante entre os prédios em ruínas da cidade. Eles pararam na frente dele e continuaram conversando. Ele disse a ela que não tem armadura, apenas uma arma. Surpresa, ela perguntou novamente o que ele disse. Só aos 2, e ele não tem nenhuma armadura. Ele quer que todos morram lá. Ele a olhou indiferente e disse que não era grande coisa. Eles poderiam morrer em qualquer batalha. Ele não estava forçando ela a ir junto com ele, certo? Ela respondeu, tentando raciocinar com ele, que era apenas o despertar dele e a vida dele estava em jogo. Ele a cutucou no ombro e disse que isso já era problema dele. Ela só precisava se proteger.
Ele deu um passo em direção ao portal e disse mais uma coisa. Se ela ficasse com medo, poderia sair sozinha e não precisava se preocupar com ele. Ela segurou a cabeça, fechou os olhos e disse que esse garoto é um esquizo irreal. Então o que ela diria ao líder se não fosse com ele? Ela considerou a situação por um momento e se perguntou o que faria se não pudesse explicar na frente do líder da guilda. Então teria que fazer aquelas transmissões chatas de novo. De repente, ela olhou para o portal e viu que ele não estava em lugar nenhum. Para onde ele foi? Não deveriam dizer a ela que ele entrou lá sozinho. Que terrível! Ele a estava menosprezando. Ela é na verdade uma invocadora de rank ouro. De repente, ela limpou a garganta, deu um passo em direção ao portal e disse que não se importa. Ela só sairá se as coisas derem errado sem Song Han. Ele não será capaz de encontrar o chefe sem ela. Com passos confiantes, ela se aproximou do portal, mas de repente algo a alertou e ela gritou, se perguntando o que era. Ela olhou ao redor e disse que era. Não é de se admirar que o chefe a tenha ordenado a descobrir sobre ele. Esse cara atravessou a masmorra sozinho. Dentro da masmorra, ela viu muitas pedras mágicas e monstros ensanguentados caídos no chão. Alguns dos monstros ainda estavam vivos e lutando contra ele, e ele ficou no centro e os destruiu um por um graças aos seus movimentos afiados e habilidosos. Zobi cobriu os olhos com calma e percebeu que isso era realmente divertido. Depois, apontou sua varinha mágica para o lado e disse em sua mente que tem que se libertar. Um círculo mágico brilhante apareceu sob seus pés e uma faísca brilhante permaneceu da varinha, e ela continuou dizendo que eles precisam mostrar a esse cara do que são capazes. Ele não deveria subestimá-los. Nesse momento, um grande lobo cinza com olhos sinistros apareceu ao lado dela. Era o monstro dela. Se você gostou do resumo, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado para ficar ligado nos próximos vídeos. Aqui no card e na tela final estarei deixando outro resumo que tenho certeza que vocês vão gostar.